Bem, galera, eu sou o professor Enuri Carelli e vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre álgebra linear e geometria analítica. E vamos falar agora sobre a adição de vetores, inicialmente na forma analítica e após a sua representação geométrica para comparar os resultados. Então, sejam os vetores v de coordenadas x, y e z, u de coordenadas r, s, t, e vamos encontrar a soma v mais u. E essa soma é dada por v mais u, que no caso vamos pôr as coordenadas x, y, z para fazer o papel de v e r, s, t para fazer o papel de u. Agora somamos as coordenadas correspondentes x com o r, então teremos u mais v, a primeira coordenada será x mais r, a segunda y mais s e a terceira z mais t. Assim nós temos a soma analítica dos vetores. Vejamos um exemplo. Considere os vetores v1, que tem coordenadas 5, 2, v2, que tem coordenadas menos 3 e 4, v3, que tem coordenadas menos 4 e menos 2, e v4, que tem coordenadas 1 e menos 3. A soma será o seguinte: o vetor resultante, que é a combinação linear também, será v1 mais v2 mais v3 mais v4. Agora substituímos o v1 pelas suas coordenadas, que são 5 e 2, o v2 pelas coordenadas, que são menos 3 e menos 4, o v3 pelas coordenadas menos 4 e menos 2, e o v4 pelas coordenadas 1 e 3. Então, somando as respectivas coordenadas, vamos somar a primeira coordenada do v1, que é o 5, com a primeira coordenada do v2, que é o menos 3, com a primeira do v3, que é o menos 4, e com a primeira coordenada do v4, que é 1. Agora, a segunda coordenada do v1, mais a segunda coordenada do v2, que é 4, mais a segunda coordenada do v3, que é o menos 2, e a segunda coordenada do v4, que é o menos 3. A soma da primeira coordenada da resultante será 5 mais o menos 3, que dá 2 positivo, com o menos 4, 2 negativo, com o 1 resulta em 1 negativo. A segunda coordenada será 2 mais 4, que é 6, menos o 2, que é 4, e menos o 3, que é 1 positivo. Então, a resultante dessa soma, ou seja, a combinação linear dos vetores v1, v2, v3 e v4, será um vetor que tem coordenadas nas suas extremidades menos 1 e 1. Vamos fazer a representação desses vetores no plano cartesiano e após a soma, a resultante. Então, o v1 tem coordenadas 5 e 2, então observe aqui o retângulo de base 5 e altura 2, e a diagonal será o v1. O v2 tem coordenadas menos 3 e 4, então temos o retângulo que inicia na origem, vem menos 3 para a esquerda e tem altura 4, e aqui temos o v2. O v3 tem coordenadas menos 4 e 2, então iniciamos na origem, demos menos 4 para a esquerda, descemos 2, e aí temos representado geometricamente o v3. Já o v4 tem coordenada 1 para o x e menos 3 para o y, então formamos esse retângulo de largura 1 e comprimento para o sul, menos 3. Agora vamos dispor esses vetores na forma de soma geométrica da seguinte maneira. Então, transferimos o v1 para cá. Então, veja, o v1 é a diagonal do retângulo de base 5 e altura 2. Na extremidade do v1, vamos pôr a origem do v2. Então, transferimos para a extremidade do v1 um retângulo que tem largura para a esquerda 3, observe, então ele sai do 5 e vai até o 2, e tem altura 4, que vai do 2 até o 6. Aqui então nós temos o vetor v2. O v3, então, ele tem um retângulo de largura 4 para a esquerda e altura 2 para o sul. Assim, na extremidade do v2, vamos transferir esse retângulo. Então, ele sai do 2 e vem até o menos 2 para dar a largura, e do 6 até o 4 para dar a altura, que no caso é representada pelo menos 2. Aí, então, fica o vetor v3. E, finalmente, o vetor v4, ele tem largura 1 a partir da extremidade do v3
para a direita, porque o y é positivo, e profundidade 3. Então ele sai do 4 e vem até 1, e aqui está disposto o V4. Agora a resultante sai da origem do primeiro vetor e vai até a extremidade do último vetor. Então temos um vetor que tem coordenadas menos 1 e 1, que são as coordenadas que a gente encontrou na soma analítica. Assim, nós fizemos então uma relação entre a soma do vetor escrito dos vetores escritos na forma analítica e sua correspondente passado para a forma geométrica. Quando vocês forem estudar física, o professor de física vai usar esses valores como sendo a projeção das forças. Por exemplo, se o V1 fosse uma força, o 5 seria a projeção dessa força sobre o eixo y, sobre o eixo x, digamos, e o 2 a projeção da força sobre o eixo y. No caso do V2, o menos 3 é a projeção da força sobre o eixo x e o 4 a projeção da força sobre o eixo y. E assim por diante. E depois, a soma dessas forças terá o resultado descrito como foi feito na forma analítica, que será uma resultante de coordenadas menos 1 para o x e 1 para o y, e quando posta na forma geométrica terá essa configuração daqui da figura no lado direito desse slide. E aí temos então o vetor resultante. Bom, vejamos agora um exemplo com um vetor escrito na forma tridimensional. Primeiro a forma analítica. Temos o vetor que tem coordenadas, o vetor v, 3, 4, 5, e o vetor u, menos 2, 1 e 5. Então a soma será dada por v mais u, que representando analiticamente nós temos x, y e z mais r, s, t. No caso, o 3, 4 e 5 vai fazer o papel do x, y, z. O menos 2, 1 e 5 fará o papel de r, s e t. A soma será então 3 mais o menos 2, 4 mais o 1 e 5 mais o 5. E o resultado, a resultante, u mais v, é 3 menos o 2, que é o 1, 4 mais 1, que é o 5, e 5 mais 5, que é o 10. Se a gente somar vetores, quando escrito como combinação linear dos vetores unitários, ou seja, dos vetores IJK, que forma a base canônica do R3, o resultado será o seguinte. O V pode ser escrito da seguinte forma: 3i mais 4j mais 5k. E o U, menos 2i mais j mais 5k. A soma, então, será v mais u, e nós temos a seguinte distribuição. Escrevemos o v, que é o 3i mais o 4j mais o 5k, somado com o u, que corresponde ao menos 2i mais o j mais o 5k. A resultante u mais v, então, será a soma dos vetores unitários correspondentes. Então, o coeficiente do i no vetor v com o coeficiente do i no vetor j, no vetor u, teremos 3 menos 2 vezes o i. Do mesmo modo, o 4 do vetor j no vetor v, com o coeficiente 1 do vetor j no vetor u, fica 4 mais 1 vezes j, e finalmente o 5 coeficiente do k no vetor v, com o 5 do coeficiente do k no vetor j, fica 5 mais 5k. E o resultado final, então, será 3 menos 2, que dá 1i, 4 mais 1, que é 5j, e 5 mais 5, que é 10k. Observem que é o mesmo resultado que nós tínhamos encontrado quando o vetor estava escrito na forma analítica e não como combinação linear dos vetores IJK. A soma geométrica em 3D. Vamos ver o processamento da soma geométrica em 3D. Então, vejam aqui, nós temos sobre o x o 2, sobre o y 1 e sobre o z 3. Então, configuramos um paralelepípedo de profundidade 2, largura 1 e altura 3, e o vetor v será o vetor de coordenadas 2, 1 e 3. O outro vetor, ele tem as coordenadas 3 para o x, 4 para o y e 4 para o z. Então, construímos um paralelepípedo
que tem profundidade 3, largura 4 e altura 4, e temos o vetor, que é a diagonal desse paralelepípedo, com origem na origem do sistema e extremidade no ponto 3, 4 e 4, e vamos chamá-lo de vetor U. Agora vamos fazer a soma V mais U. Então devemos transferir o vetor V, de modo que a origem do V coincida com a extremidade do U, e vamos proceder da seguinte forma. Então, construímos um paralelepípedo em que a profundidade do paralelepípedo começa na extremidade do vetor U e vem para o lado positivo do x e tem a mesma largura do vetor V aqui na origem, ou seja, ele tem 2 de largura, ou melhor, 2 de profundidade, 1 de largura e 3 de altura. E a partir da origem até a extremidade, então temos o vetor V. Então observe que o vetor V, quando está aqui na extremidade do U, ele é formado por um segmento equivalente ao vetor V que está na origem. Assim nós fizemos a transferência de forma mantendo a direção e o sentido e o módulo do vetor V. Agora, observe que a soma então parte da origem do sistema, que está aqui no cruzamento das linhas, e vai até a extremidade do V. E as coordenadas da soma então serão dadas pelo retângulo, que tem profundidade 5, que é exatamente a soma do 2 mais 3, tem largura 5, que é exatamente a soma do 1 mais 4, e tem altura 7, que é exatamente o resultado da soma de 3 mais 4. Assim, o vetor resultante, que é o vetor V mais U, ele é um vetor que tem coordenadas 5, 5 e 7. Agora, algumas propriedades da adição. Os vetores, algumas propriedades já vimos anteriormente e vamos repetir. Então, a comutativa, quer dizer que a soma do V com o U é igual à soma do U com o V. Associativa significa que se a gente somar o U com o V e o resultado com o W, vai ter o mesmo resultado de somar o V com o resultado de U mais W. O elemento neutro é quando a gente soma o vetor zero a qualquer vetor, não modifica a resultante. Isso significa que o zero é o elemento neutro na soma. Elemento inverso, então, o inverso do vetor U é um vetor que tem módulo de direção do vetor U, mas sentido contrário, e a soma dos dois é zero. A multiplicação de um vetor por um número real. Então, suponha que a gente tem o vetor V, que tem coordenadas x, y e z, e um escalar k diferente de zero. Então, vamos denominar produto do número real k pelo vetor V ao vetor resultante P igual a k vezes o vetor V, dado pela seguinte sentença. P igual a kV será P igual a k vezes o vetor V, que é o x, y, z. O k multiplica cada coordenada da x, y, z, então o vetor resultante será o vetor P, kx, ky e kz. Algumas propriedades da multiplicação de vetor por um número real. Então vamos considerar dois reais, A e B, quaisquer, e as propriedades da multiplicação já apresentadas anteriormente serão revistas agora e são as seguintes. Associativa. Então significamos que fazemos A vezes o B, ou seja, se a gente multiplicar primeiramente os escalares e o resultado por V, é a mesma coisa que multiplicar o V pelo B e depois o resultado pelo A. Distributiva, em relação à adição de escalares. Nós temos AB mais o V, que vai ser igual a AV mais BV. Isso significa que se a gente somar o A com o B e multiplicar com o V, vai obter o mesmo resultado de fazer a multiplicação individual de A com o V e B com o V. A distributiva, agora, de um escalar em relação a dois vetores. Nós temos
o A, que é o escalar, que multiplica o vetor V mais o vetor U. E o resultado é AV mais AU. Isso quer dizer que se primeiro realizarmos a soma dos vetores e multiplicarmos o resultante por A, será igual ao resultante do V multiplicado com o A mais o U multiplicado pelo A. E finalmente a identidade, que significa que se multiplicarmos o vetor por 1, a resultante será igual ao vetor V. Agora vamos ver vetor definido por dois pontos fora da origem. Suponhamos que a gente tem os pontos P de coordenadas x, y, z e Q de coordenadas r, s, t. E são dois pontos que estão no R3. Vamos ver quais são as coordenadas do vetor PQ. Então, já vimos que o PQ pode ser dado pelo Q menos o P. O Q tem coordenadas r, s, t. E o P tem coordenadas x, y, z. Então, as coordenadas do vetor PQ será o R menos o x, o S menos o y e o T menos o z. Isso quer dizer que o PQ, com essas coordenadas, é um vetor equivalente, ou é um segmento equivalente com a sua origem no cruzamento dos eixos, ou seja, na origem do sistema. Com essa operação, nós transferimos o vetor que era dado por dois pontos longe da origem para assumir o papel de um vetor que tem sua origem na origem do sistema. Vamos ver uma figura como isso ocorre. Suponhamos que o vetor PQ é dado pelo segmento orientado que une os dois vértices P e Q. Então, as coordenadas do PQ são o Rx, o R menos x, o S menos y e o T menos z, e a representação analítica na origem do sistema cartesiano do vetor V, que terá R menos x, S menos y e T menos z. Que essa é a informação que nós falamos no slide anterior e agora estamos repetindo. Bem, então, suponhamos aqui que nós temos dois paralelepípedos e cada vértice desse paralelepípedo representa um ponto no primeiro octante. Por exemplo, o primeiro ponto tem coordenadas x, y e z e o segundo ponto tem coordenadas r, s e t. Vou chamar o primeiro ponto de A, que está fazendo o papel de P visto anteriormente, e o segundo ponto de B, que está fazendo o papel do Q visto anteriormente. Então, assim nós temos o vetor PQ, ou que no caso será representado pelo AB. Vamos transferir esse vetor AB para um segmento equipolente que esteja localizado na origem. Então, as coordenadas desse vetor serão o R menos o x, o S menos o y e o z menos o t. Assim, a gente pode dizer que o vetor AB será o vetor B menos A, que ele terá coordenadas R menos x, S menos t e t menos z. Vamos ver o vetor definido por dois pontos, agora usando a identificação numérica. Então, suponhamos que temos 2 na direção do x, 2 na direção do y e 3 na direção do z. Essas coordenadas representam o ponto A de coordenadas 2, 2 e 3. E se nós temos 5 na direção do x, 7 na direção do y e 6 na direção de z, então nós temos o paralelepípedo em que esse ponto corresponde ao ponto B de coordenadas 5, 7 e 6. Então aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. O vetor AB é a união desses dois pontos, por meio de um segmento orientado. Agora, vamos transferir para a origem do sistema esse vetor AB. Então, as coordenadas do vetor AB são 5 menos 2, que dá 3, 7 menos 2, que é 4, e 6 menos 3, que também é 3. Significa que nós vamos formar um paralelepípedo que vai 3 na direção... aqui, então, estamos as coordenadas do vetor B é 3, 5 e 3. Temos um paralelepípedo que vai 3 na direção do x, 5 na direção do y e 3 na direção do z. Então, aqui está
3 na direção do x, 5 na direção do y e 3 na direção do z. Observe que o vetor b agora ele tem a origem na origem do sistema e ele é um vetor que tem mesma direção e mesma intensidade do vetor AB. Assim, finalizamos dizendo que encontrar um vetor no espaço denotado por 2 pontos no espaço e determinar as suas coordenadas fazendo o ponto inicial menos o ponto final menos o ponto inicial, nós estamos fazendo a transferência desse vetor AB que está no espaço para um vetor equipolente, um segmento equipolente que tem sua origem na origem do sistema e a extremidade dada por um ponto que corresponde a um ponto no espaço. Assim, o vetor AB, que devia ser representado por 2 pontos, passa a ser representado apenas por um ponto, que no caso é o 3, o 5 e o 3. Assim, nós finalizamos a parte da representação dos vetores e vamos falar agora sobre vetores paralelos. Vetores paralelos são aqueles vetores que também a gente pode falar que são colineares. Como no eixo anterior, no exemplo aqui, nós temos que o vetor AB e o vetor V são paralelos, porque eles têm a mesma direção. Então, nós vamos dizer que esses vetores, no caso, são iguais. O V é igual a AB. Agora, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos multiplicar o AB por um número qualquer. Por exemplo, se eu multiplicar o AB por K, eu vou ter um vetor V, que será K vezes o AB. Assim, a gente vai definir a condição de colinearidade. Dois vetores U e V, nós vamos dizer que o V é paralelo ou colinear ao vetor U se existir um K pertencente aos reais, tal que o vetor V é K vezes o U, ou seja, o V é um múltiplo de K. Vejam que a ideia de colinearidade aqui não necessariamente exige que o vetor esteja na mesma linha. Ele pode ser paralelo, ou ele pode estar sobre suportes de linhas paralelas. Isso a gente pode falar por causa da equipolência dos segmentos. A representação de um conjunto de segmentos equipolentes, mesmo estando em linhas diferentes, é um deles qualquer que será chamado de vetor. Vamos ver o exemplo. O V é o vetor de coordenadas 4, 6 e 4, e o U é coordenadas tem coordenadas 2, 3 e 4. E eles são paralelos. Então, para verificar, nós vamos aplicar a fórmula V igual a KU. Então, o V é igual a K vezes U. O V tem coordenadas 4, 6 e 4. E o U tem coordenadas 2, 3 e 4. O K multiplica cada coordenada do U, então fica com K vezes 2, ou K vezes 3 e K vezes 4. Agora comparamos cada coordenada, o 4 com o 2K, o 6 com o 3K e o 4 com o 4K, da seguinte maneira. 4 igual a 2K, 6 igual a 3K e 4 igual a K. Aí determinamos o valor de K, e vamos ver que o K no primeiro caso é 2, no segundo também é 2 e no terceiro é 1. Então aqui nós estamos diante de um fato em que o K não existe, porque em matemática, quando um número assume diversos valores, é porque ele não existe. E quando o número assume diversos valores, nós vamos dizer que o vetor não é colinear ou não é paralelo. Desse modo, nós finalizamos a parte de representação de vetores na forma analítica e operações com esses vetores, levando em consideração soma e paralelismo, e também a representação do vetor como combinação linear de bases, especialmente a base canônica IJK.